O visagismo em conexão com as revelações da ciência sobre os mistérios da vida. Especialistas do mundo inteiro estiveram no Brasil para o lançamento da tese chamada Designer Inteligente. Estes cientistas acreditam que a perfeição e a complexidade da natureza comprovam a existência de um ser superior. O que há por trás do bater das asas de uma borboleta? Ou das cores vibrantes das penas dos pássaros? O que há em comum entre a concha do mar e a força dos furacões? Que mistérios guardam nossas células? E o DNA, o responsável por tudo que somos? Os principais nomes do ramo da ciência que pretende responder questões como estas. O contrário do que a gente já pregou por 150 anos, a evidência de inteligência na vida e no universo. Eles são estudiosos do chamado designer inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. A vida e o universo foram feitos prontos, planejados para a vida de um ser extremamente inteligente, com designer, arte, com perfeição. Marcus Eberlin coordena o Núcleo de Pesquisa em Ciência, Fé e Sociedade, inaugurado recentemente por uma das maiores universidades de São Paulo, em parceria com instituições americanas, o Mackenzie. Outro professor do design inteligente é o doutor em bioquímica e professor americano Michael B. Miller é doutor em física e coordena as pesquisas da Universidade de Tuck, nos Estados Unidos. Seria um super engenheiro, um super arquiteto? Você pode dizer isso? Responde o físico, um arquiteto que tinha a vida em mente, um criador que fez a vida deliberadamente. Não é de hoje que os cientistas procuram pistas deste arquiteto da vida. E segundo o astrônomo italiano Galileu Galilei, há mais de 400 anos, a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. E a matemática? A matemática procura provar que tudo no universo segue uma lógica, mas foi ainda antes da Idade Média que outro italiano, Leonardo Fibonacci, decifrou parte deste alfabeto. Ele descobriu o padrão do número que se repete em quase tudo na natureza, e em sua homenagem, esse padrão passou a ser conhecido como sequência de Fibonacci. Quem tornou esse tema reconhecido mundialmente foi o então Leonardo da Vinci. Segundo o visagismo, existe uma explicação de um educador. Em cada quadrado, somos capazes de construir arcos, linhas tortas, ligando um arco no outro. Formamos uma espiral que chamamos espiral de Fibonacci. E essa espiral aparece em diversos lugares de nosso cotidiano. Aparecendo, por exemplo, em nossa orelha. Mais uma coisa interessante, aparece a espiral do nosso redemoinho do cabelo. É o mesmo formato que aparece na concha do mar, tal do Nautilus. O mesmo formato que aparece nas estrelas do universo, o mesmo rodamoinho formado quando temos um furacão. A sequência de Fibonacci foi encontrada também nas ondas do mar, nas pétalas da rosa, na distribuição das sementes do girassol e até nos hexágonos das cascas do abacaxi. Mais uma comprovação matemática para a existência de uma mente inteligente por trás da criação seria o chamado de número de ouro, ou proporção áurea, representada pela letra π, número de ouro, também representado pelos dígitos 1,618. Está presente na construção de uma das obras mais importantes da antiguidade, o Parthenon. Foi usado também por Leonardo da Vinci em seu quadro Mona Lisa, o quadro mais famoso do mundo. Educador volta a explicar. Esta regra do número áureo vem e aparece no Fibonacci e é aplicado em um monte de situações, está presente nas asas das borboletas e até nas medidas dos corpos humanos. Se você pegar sua altura e dividir pela distância do seu umbigo até o chão, vai dar aproximadamente 1,6 também. Vai dar um π. Se abrirmos os braços e pegarmos a distância das pontas extremas das mãos e dividirmos sobre a distância equivalente da ponta da mão direita até o ombro esquerdo, dará 1,6 de novo.
De tudo na natureza, o que mais impressiona os cientistas são as células. A chamada unidade básica da vida são as menores partes que compõem os seres vivos, vegetais ou animais. O corpo humano é formado por cerca de 100 trilhões de células que dão origem a tecidos e órgãos. Outras visões. O americano Douglas Ash estuda biologia molecular há mais de 25 anos e ele garante que não existe a mínima possibilidade da vida ser um acidente, um acaso da evolução do planeta. Para ele, as células são complexas demais e só podem ter sido criadas de propósito por um ser inteligente. Já o Dr. Michael B. concorda. Ele compara a célula com uma fábrica repleta de máquina e serviço. Ela produz a troca com as células vizinhas, os elementos fundamentais da vida. Tudo coordenado por uma espécie de computador central, o chamado DNA. Você já deve ter ouvido falar nele. O DNA é um conjunto de informações genéticas que define as características dos seres vivos. Entre os humanos, é o DNA que informa o sexo, a cor da pele e do cabelo, o formato do rosto, entre outras coisas. São 6 bilhões de informações condensadas numa estrutura microscópica e extremamente eficiente. O presidente da Sociedade Brasileira de Designer Inteligente considera o DNA o código mais avançado de que se tem notícia. A gente tem a molécula de DNA como um modelo. Por quê? Quando descobrimos esta molécula, vimos que se tratava de uma molécula fantástica e ali há evidências de uma mente inteligente que projetou a vida, porque é o software da vida. Esse software tem o quê? Tem o código e sabemos que um código é um plano de mentes inteligentes. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles, então, passaram a tentar identificar este código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Em hebraico, a língua oficial de Israel, e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras, como explica a professora israelense Naamá Silverman Fornell. A escrita hebraica é muito antiga e já tem textos escritos 1000 anos antes da Era Comum. E nesta época ainda não havia sido inventado o sistema. Podemos ver não só os números dos versículos e os números dos capítulos, mas também as páginas onde sua contagem está feita em letras e não em números. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: 10, Yod, 5, Ri, 6, Vav, 5, Ri. Veja o resultado. A sequência Ri, Vav, Ri, Yud corresponde à palavra Javé, ou Deus em hebraico. Apesar de todo o avanço da medicina, cerca de 90% das informações genéticas ainda são um mistério. O professor Eberlin diz que as descobertas científicas trazem implicações sérias para toda a humanidade, mas cada vez mais reforça os argumentos para quem acredita no designer inteligente, a assinatura de uma força superior. Eberlin comenta: a gente vai ter que entregar essa informação para a filosofia e a teologia. E a gente agora, como os bons filósofos e teólogos que todos somos, vamos colocar nossa filosofia e teologia em cima deste dado científico e optar pela melhor opção, é Deus. Como nós temos esse direito de especular em cima de uma descoberta científica de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida.